E aí, gente, tudo bem? Primeiro dizer que tô com saudade de todos, mas que tô me mantendo viva, que eu acho que é o importante. Espero que vocês também estejam vivos, que 2020 o negócio é sobreviver, né, a tudo isso. Então eu vou começar a falar para vocês sobre o imperialismo. Então, o que foi o imperialismo? O imperialismo é uma política de expansão e de dominação política de um estado sobre outro estado, ou seja, um território quer dominar outro território. Vocês podem estar se perguntando: ah, mas isso não é colonização, não foi o que fizeram aqui com o Brasil? Não. Tanto é que imperialismo ele é chamado de neocolonialismo, ou seja, uma nova forma de colonizar, porém não tem esses mesmos motivos, né? Então, quando foi feita a colonização, por exemplo, nos países da América, era muito com o intuito de vamos levar a fé para aqueles povos, né? E o neocolonialismo, ele surge no século XIX, pós-revolução industrial. Então, houve uma industrialização muito forte desses países europeus, onde eles estavam produzindo muita coisa. E aí, o que fazer, né, com tanta produção? Então, os motivos, o primeiro motivo, por exemplo, a Inglaterra, que se industrializa mais rápido que os outros países, é a busca de matéria-prima, né? Então, a gente quer produzir tal coisa, mas aquela matéria-prima para esta tal coisa só tem na África. Então, a gente precisa conquistar aquele território. Busca de mercado consumidor, ou seja, vamos buscar pessoas para comprar os nossos produtos. Lugares para eles investirem esse dinheiro todo que eles tinham, né? Locais estratégicos, escoamento de população. Então, a Europa tá muito cheia, então vamos escoar, vamos mandar essa galera para outro lugar, né? Para dar uma aliviada na população aqui da Europa. A justificativa, ela para tu ir para outro território e pegar ele para ti, ela vem numa justificativa humanitária. Então, assim, como que eu vou invadir um país sem que eu seja mal visto, né? Como um território pode ir lá dominar a cultura, impor sua religião, impor sua cultura. Agora vocês vão começar a usar calça jeans aqui na Índia. Essa religião que vocês cultuam não é mais legal, a gente vai impor, a gente vai dominar, a gente vai botar vocês trabalharem. Como fazer isso de uma forma para ser vista como uma forma legal? Então, essa justificativa é uma justificativa que eles chamavam de missão civilizatória. Muito importante. Quem estiver anotando, quiser anotar isso, a primeira justificativa é a missão civilizatória. Da onde que vem essa ideia de que a África ou a Ásia não eram civilizadas, né? Essa ideia vem do darwinismo social. Recém tinha sido lançado as ideias de Charles Darwin, que onde o mais forte come o mais fraco na cadeia alimentar, né? Mas só que foi mal interpretado. Eles fizeram darwinismo para a sociedade, ou seja, o mais forte, os mais desenvolvidos deveriam levar civilizações para os que não eram desenvolvidos. Então, algumas raças eles acreditavam que eram superiores a outras. Então, eles tinham 3 raças na cabeça dos europeus. Primeira raça caucasiana, a mais desenvolvida, a mais superior, tanto é que ela se industrializa antes. A segunda raça, que era mais inferior, eram os mongóis. Daí, então, aqui entre os índios, dakotas lá dos Estados Unidos, e a região ali da China, e etc. E a raça mais inferior para eles eram os negroides, né? Era assim que eles chamavam os negros, então, advindos que pertenciam, então, ao continente africano. Interessante pensar um país querer dominar outro com essa justificativa de que eles mereciam, de que, na verdade, a Europa estava fazendo um favor em ir para esses territórios para dominar aquele povo, né? É bem interessante. Deixa eu ver o que mais. Tá.
existem três tipos de imperialismo, existiram três formas, né? Ou por colônia, que eram diretamente administradas por territórios europeus. Então, sei lá, a Inglaterra chegou lá na África, pegou um território para si e ela mesma administra. Então, tira o governo que já existia, muda o exército, impõe o próprio governo, faz as próprias regras, bota todo mundo para trabalhar. Mas vocês acham que era para esse trabalho que era feito na África não era para enriquecer o continente africano, e sim para enriquecer o país que estava lá. Então, bota-se pessoas para trabalhar. Por exemplo, a Inglaterra conquistou 1/3 de territórios no mundo, né? Ou seja, a gente fala muito, a Europa que é bom, a Europa que não sei o que. A Europa é rica e desenvolvida, sim, mas foi à custa de muita exploração desses países, né? Então, eles entram no país, tiram o governante, tiram tudo daquele país, colocam as pessoas para trabalhar e quem manda é eles, né? Então, essa é a primeira forma. A segunda forma é em forma de protetorado. Espero que vocês estejam anotando essas coisas. Protetorado é assim, ó, oi, tudo bem? Nós vamos invadir o seu país, tá? A partir de agora a gente dividiu, eu vou ficar com esse território aqui. Tu quer continuar sendo o chefe desse estado? Daí sei lá, lá na Etiópia. Ah, tá, quero. Então tá, então a gente vai controlar a Etiópia, tu fica aí, mas esses chefes locais são aliados a esses países estrangeiros, então eles fazem tudo que esses países estrangeiros mandam. A terceira forma são territórios de influência, países com o governo formalmente autônomos, mas que são submetidos a acordos econômicos. Logo depois eu vou falar de alguns e aí vocês vão entender o que são países que foram colonizados e são chamados de área de influência, tá? Vamos lá para a Índia, então. A Índia sempre ela sempre teve o monopólio de tecidos, né? Então ela sempre vendeu tecidos para o resto do mundo. E ela ficou em forma de protetorado da Inglaterra. Então a Inglaterra vai lá, né, na Índia e não tira o governo local, porém manda na Índia, tá? Então a Inglaterra, ela começou a vender mais tecidos que a própria Índia. Então a Índia, que vivia desse monopólio de venda de tecidos, ela acaba perdendo a venda para os outros territórios, porque agora quem está fazendo isso é a Inglaterra na Inglaterra. E aí então a Índia fica muito enfraquecida, fora que eles oprimem os habitantes da Índia. Eles que a Índia faz, o que a Inglaterra faz também? Leva escolas em modelos europeus, então as pessoas da Índia vão ter que começar a estudar nessas escolas para ter a cultura europeia que era a mais civilizada. Eles mudam, também tentam mudar a língua deles, então a Índia, na maioria da sua parte, vai começar a ter que falar inglês. Vocês entendem que um país vai lá, diz que é dono, começa a mudar toda a estrutura que já existe dentro daquele território. E a gota d'água disso tudo foi quando o exército inglês obriga o exército da Índia a utilizar cartuchos nas armas que deveriam ser revestidos por fora com banho de porco ou com banho de vaca. Por que isso foi a gota d'água? Porque na Índia a religião hindu não permite nada com o animal, né? A vaca é sagrada para eles. Então isso seria uma afronta, eles utilizarem essa banha da vaca. E na Índia a gente tem os muçulmanos também que não comem porco e não se utilizam nada do porco. Então também para eles foi uma grande afronta. E aí então esse choque cultural vai resultar na Guerra dos Cipaios.
vocês têm aí também no resumo que eu vou mandar para vocês, tá? O que foi a Guerra dos Cipaios? Cipaios eram soldados indianos, treinados então pelos ingleses, e eles fizeram uma grande guerra entre eles, entre esses dois soldados, por conta disso. É óbvio que a Índia perdeu, né? E aí então a Inglaterra, quando a Índia perde essa guerra, a Inglaterra declara então que a Índia passa a ser dela, agora na sua totalidade, e a Índia vai fazer parte, então, do Império Britânico. A Índia, gente, foi um dos países que mais demorou para se livrar desse domínio da Inglaterra, tá? Depois, se vocês quiserem procurar sobre isso, eu acho muito triste isso, assim, pensar que um país faz isso com dominação, tudo para ganhar dinheiro, destrói uma cultura inteira, impõe a sua cultura, tudo por conta do dinheiro, né? E com essa justificativa de raça superior. Então, essa foi a Índia. A China, no meu ponto de vista, agora, foi a mais prejudicada de todas. A China era um país muito fechado, tanto economicamente quanto politicamente. O governo era na mão do imperador. Só que a Inglaterra queria muito comercializar com a China. Tá? Então, ou seja, estamos produzindo e a gente quer que a China abra portas para a Inglaterra levar os seus produtos e vender lá os produtos. E aí, qual foi a saída da Inglaterra para comercializar com a China? Foi traficar um tipo de droga chamada ópio. Então, o ópio, ele era uma droga fabricada a partir da papoula. Papoula é uma flor, que é a papoula da Índia, é uma flor que dá na Índia, e os efeitos dela são alucinoides, então as pessoas ficam extremamente alucinadas. O que a Inglaterra começou a fazer? Começou a levar cargas e cargas de ópio dessa droga e começou a deixar os chineses tudo fora da casa, ou seja, estavam todo mundo drogado na China. E aí o imperador, quando soube disso, ele proíbe o uso do ópio. Então ele diz, não, né, pelo amor de Deus, vocês não vão mais usar isso aqui. E aí então vai acontecer a primeira guerra do ópio, por conta dessa droga. A Inglaterra e a China entram em guerra por conta da droga. A Inglaterra ganha e aí começa a impor uma série de imposições à China. Quando a China perde a guerra, ela tem que assinar o Tratado de Nanquim. Anotem também, por favor, não confundam. Tratado de Nanquim, ela abre os portos para o comércio, então ela abre os portos para que produtos da Inglaterra comecem a ser comercializados na China. E também a Inglaterra pede Hong Kong para a China. Então, Hong Kong é um território chinês, até se desse para colocar mapa ali, eu poderia mostrar para vocês. Mas Hong Kong é um território muito importante da China e a China perde no Tratado de Nanquim e tem que dar para a Inglaterra. Também outra coisa é que ela vai continuar traficando ópio e a China meio que vai ter que fazer vistas grossas para esse tráfico, tá? Que mais? A Segunda Guerra do Ópio, até geralmente os historiadores não falam na primeira e na segunda, botam tudo na mesma Guerra do Ópio, mas eu tô separando só para ficar melhor para vocês entenderem. A Segunda Guerra do Ópio, ela vem um pouquinho depois, assim, alguns anos depois, que sei lá porque cargas d'água, os chineses capturaram um navio, meio que sem querer, um navio da Inglaterra, e aí a Inglaterra fica muito louca e vai começar outra guerra chamada Guerra do Ópio. E aí os ingleses, então, colocam fogo no palácio do imperador, matam milhões de pessoas,
E aí a China perde de novo essa guerra do ópio, e aí a Inglaterra vai pedir outro tanto de coisa para a China, do tipo, vocês vão ter que abrir mais ainda os portos para mim e para os meus amigos, então outros países, vocês vão ter que me pagar uma indenização, então a China ficou devendo horrores para a Inglaterra, e tá liberado vender ópio aqui. Então, a Inglaterra manda mais droga ainda, né, para China. Aí vem a Guerra dos Boxers. É um grupo nacionalista que tentou ir contra a influência da Inglaterra na China, mas que também perdeu. Tá ali no resuminho de vocês, tá? E cada vez que a China perde cada vez que a China perde alguma guerra, é imposto muita coisa para ela pagar. Então a China fica extremamente fraca diante de tudo isso. Vocês entendem o que é a área de influência? É bem o que aconteceu com a China, ou seja, ninguém manda lá, tá? Não é a Inglaterra que manda, mas por ela ter perdido essas guerras, ela tem que acabar acatando alguns acordos sobre isso, né? No território dela, e aí então, querendo ou não, a Inglaterra manda indiretamente na China, tá? Então a China pobrezinha foi a pior de todas. Temos o Japão, que olha que interessante. Os Estados Unidos, ele estava muito preocupado com o crescimento da Inglaterra e dos países europeus, e ele estava pensando, nossa, eu vou ficar para trás, né? Notem, toda a história do mundo, os Estados Unidos se metem em algum momento, então chegou a hora dos bonitos se meterem. Então, os bonitos pensaram, meu Deus, os bonecos da Inglaterra lá, não sei o que, estão pegando a África, estão pegando a Ásia e a gente, né? Então, vamos lá, vamos tentar comercializar com o Japão. E aí, o Japão, ele muda de imperador. Esse imperador, ele vai ficar 45 anos, mais ou menos, governando o Japão. É conhecido como a Era Meiji. E ele tenta se ocidentalizar, ou seja, os Estados Unidos entra ali para ocidentalizar o Japão. Faz escolas, modelo de Estados Unidos, ele vai buscar constituições, leis da Europa para tentar colocar no Japão. Realmente ele faz isso, ele se industrializa muito, ele leva então uma boa parte da sua população para estudar na Europa, para estudar nos Estados Unidos, voltarem para o seu próprio país. E ao invés do Japão ser neocolonizado ou sofrer com imperialismo, o Japão vira um imperialista. Então ele se industrializa tanto que ele vira um colonizador. Tanto é que ele ele entra em guerra com a Rússia para tentar pegar o canal da Manchúria e ele ganha. Ele entra em guerra com a China e ele ganha um pedaço da China. Ele entra em guerra ali para pegar umas ilhas do Pacífico e ele ganha da China. Então, o Japão ele começa a se estruturar como um colonizador, né? E os Estados Unidos, ele faz a política do Big Stick, que é o grande porrete. Então, vocês podem ver imagens. Coloca aí, produção. Não tem, tá. Imagens de um cara muito grande com um porrete. Isso seria o Big Stick, o grande porrete. Os Estados Unidos, ele faz acordos, por exemplo, aqui na América Latina e na América, de que ele pode interferir caso alguém esteja tentando bloquear os avanços dele. Então, por exemplo, o Panamá, ele faz com que o Panamá se liberte da Colômbia. Por quê? Porque ele quer controlar o canal do Panamá. Então, onde passa ali os navios, ele ganhava um pedágio muito grande, né? Cada vez que chegava navios com mercadoria. E então ele tinha todo esse controle, mais ou menos, das Américas. Cuba também, ele começa a controlar, que se Cuba tentasse fazer algo contra os Estados Unidos, ele poderia intervir. Isso é o grande porrete. Tudo isso aconteceu, gente, na Conferência de Berlim, ou seja, territórios
também depois eu vou mandar a imagem para vocês. Então, senta numa mesa. Itália, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Portugal, blá blá blá. Ai, vamos dividir a África. Então, eles dividem a África e na Conferência de Berlim é uma corrida tipo de obstáculos. Eles colocam regras para colonizar esses locais, para neocolonizar esses locais, tá? Então, por que que tô falando tudo isso? Porque tudo isso vai dar início à Primeira Guerra Mundial, que vai ser o nosso próximo assunto. Por que que tudo isso vai dar início à Primeira Guerra Mundial? É meio óbvio, mas eu vou explicar este óbvio. A Alemanha e a Itália se unificaram mais tarde como países e ficaram com pedaços menores. A galera já estava indo lá ocupar os territórios. Então, eles ficaram com pequenos territórios da África e se sentiram injustiçados. E a Primeira Guerra Mundial, então, vai acontecer meio assim. Ah, por que que tu ficou com um pedaço maior? Ah, nós não podemos deixar a Inglaterra com tantos territórios. Vamos tentar dominar este território. Vamos pegar aquele pedaço da África da Inglaterra. Então, a Primeira Guerra Mundial ela acontece por conta desse imperialismo, tá? Qual é a principal regra da Conferência de Berlim? É que eu só poderia ir lá na África, ou na Índia, ou lá na Ásia, ocupar se eu ocupasse de fato, ou seja, eu não posso ir lá e colocar meu governo, eu tenho que levar pessoas a ocupar aquele território. Então, a gente precisa levar muita gente para ir ocupar aquele território, tá? Isso aconteceu no século XIX, ali início do século XX, 1901, por aí, né? Então, não faz tanto tempo assim, onde países pequenos, mas grandes em poder econômico, invadem outros países com o objetivo de se acharem superiores. O que eu quero que vocês façam depois dessa aula, mas vai estar tudo explicadinho, mas já para vocês irem pensando. O que esses movimentos de vidas negras importam, o que aconteceu nos Estados Unidos e esses genocídios que acontecem nas favelas aqui do Brasil, onde pessoas matam vidas negras e pobres. O que isso tem a ver com o darwinismo social? Tá? Um beijo.